graças a Deus, hoje eu sou uma mulher livre do anticoncepcional. Graças a Deus, eu acho que, assim, entre tantas escolhas, essa foi uma das melhores, né? Porque resgatou a minha vida, resgatou meu relacionamento, resgatou meu sorriso. Estou vivendo. Oh, oh, me arrepiei! Nossa! Eu já quero dar as boas-vindas a todas vocês, sejam muito bem-vindas à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino como é possível viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Nesse canal, nesse perfil, eu ajudo mulheres que querem se livrar do anticoncepcional com segurança. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. O tema dessa live de hoje é: depois de 10 anos usando o anticoncepcional, ela decidiu parar de usar o anticoncepcional porque ele estava prejudicando o casamento dela. Muitas mulheres passam por isso. Na verdade, essa convidada de hoje vai contar pra gente um pouquinho da história dela com o anticoncepcional. Só que eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com a história dela, tá? Porque é o que eu ouço da maioria das mulheres que eu acompanho de perto. Então, nesse momento, eu quero chamar aqui para a live com muita gratidão por ela ter cedido o tempo dela, a Josiellen, que vai dividir a história dela com a gente, a história dela tanto quanto do tempo, no período que ela usava o anticoncepcional, até agora, esse momento em que ela está vivenciando outra realidade. Seja muito bem-vinda, Josiellen. Se apresente assim para as meninas o seu nome, a sua idade, o que você faz aí no Rio de Janeiro. Então, eu sou a Josiellen, eu tenho 33 anos. No momento, eu estou aqui no Rio com a minha tia de acompanhante, né? Ela é uma senhora, eu estou de acompanhante com ela no momento. Eu queria que você contasse para mim e para as meninas a sua história com o anticoncepcional. Quanto tempo você usou? O que você sentia usando o anticoncepcional? Como é que era? Você tinha efeitos colaterais, né? Qual que foi a sua história com ele? Eu tomei o anticoncepcional durante 10 anos e eu sofri horrores. Sofri muito mesmo. Foram consequências que eu não entendia, né? Eu não entendia que tinha a ver com o anticoncepcional. Eu tive até histórico de depressão, na verdade, porque eu me sentia tão mal, eu me sentia muito triste, muito angustiada, e muitas vezes eu chorava sozinha, chorava escondido, porque eu achava que eu estava doente. E fui no médico e contei a minha história, falava que eu não sabia o que eu tinha, e ele falou que eu estava com histórico depressivo, né? Eu não tinha noção que era do anticoncepcional. Cheguei até a ir na médica, né, em uma médica, e falar para ela que eu achava que eu estava tendo ganho de peso e tudo mais. Ela falou que não tinha nada a ver, que isso era coisa da minha cabeça, que nada comprova que o anticoncepcional pode trazer ganho de peso e outras coisas mais. Então, eu fui convivendo durante esses longos anos com tudo isso, com todo esse mal que ele estava me fazendo e afetando o meu relacionamento. Né? Ele chegou num ponto que estava afetando tudo mesmo. E quantos anos você tinha quando você começou a usar? Eu tinha 24 anos, 23, 24. Entendi. Aí até os 33. Eu até parei algumas vezes, né? Mas como a gente tem muita insegurança, né? Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe que isso é possível, você não consegue ficar sem o anticoncepcional porque você acha que é o único método, né? Então, eu não conseguia Entendi. ficar sem o anticoncepcional. Eu era escrava do anticoncepcional, porque eu não queria gravidez. Eu não conhecia outros métodos. Para mim, era a única maneira, né? Então, eu sempre me prendi naquilo ali. E como é que eu apareci na sua vida? Como é que você me conheceu? Foi no Facebook. Comecei a olhar o Facebook e você apareceu lá. Graças a Deus. E eu me Mas interessei. Você foi procurar, foi Não, por isso ou aparecia? não, eu não procurei. Apareceu no Facebook e eu comecei a ouvir, né, as lives, ouvir as mensagens e tal, e aquilo começou a me despertar, porque eu sempre tive muita vontade de parar, sempre tive. E foi maravilhoso, né? Foi a luz, foi uma luz. E o que foi que você pensou na hora que você viu eu falando? É possível viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar? De primeira mão, assim, quando você vê, né, de primeira mão, você meio que desacredita. Por quê? Porque você é ensinado a vida inteira de uma outra maneira. Outras coisas que te ensinam, né? Então, mas eu falei, não,
deve existir, sim, existe sim. E eu fui a fundo e fui assistindo as lives, fui me interessando, e eu não tive dúvida, né, da minha escolha, da minha decisão. Eu não tive dúvida. E aí, agora, como é que foi? Você decidiu vir aprender o método Domine Seu Ciclo. Como é que foi no primeiro momento? Você já tinha parado de usar o anticoncepcional? Parou enquanto estava aprendendo? Teve medo ali de não conseguir? Pode ser honesta mesmo aqui. Como é que foi nesse primeiro momento de deixar o anticoncepcional para vir aprender o domínio do seu ciclo? Eu sempre tive muito medo de parar. Muito, muito medo. Tanto que eu não conseguia, né? Conseguia até ali 1 mês, 2 meses e voltava por conta do medo. Ele existe, né? Claro que ele existe, né? Nós somos escravas daquilo ali. Como que você vai conseguir se libertar, assim, de uma hora para outra, sem ter o medo? Existe o medo, sim, né? Mas o medo, ele é bom, ele é favorável. Tem a insegurança, mas a gente precisa acreditar que vai dar certo, que é o caminho, que é a saída, que a gente precisa se libertar, né, do anticoncepcional, que existe vida, porque com o anticoncepcional, para mim, e eu acredito que para muitas mulheres, não era vida. Isso foi que você falou, foi muito importante, porque me mostra que a sua vontade de viver de um jeito diferente, de um jeito melhor, foi maior que o seu medo de dar errado, que o seu medo de deixar de usar o anticoncepcional. Então, eu imagino que, por exemplo, no seu relacionamento, você falou que estava com falta de libido. Como é que era? Não, era horrível, era a pior sensação. Cheguei num momento do meu relacionamento que eu não queria que meu marido encostasse em mim. Aquilo me angustiava, aquilo me fazia mal, aquilo me fazia recuar, estava prejudicando. E muitas vezes ele me falou, é o anticoncepcional que está te fazendo mal. Eu falava, lógico que não, se todas as mulheres tomam anticoncepcional, se eu não sou a única que tomo, então, para mim, né, assim como você, por conta do medo, você fica presa àquilo ali, para mim não era. Eu achava, não é eu que estou com problema, né? Tipo, ele me ajudou, né? Ele me ajudou muito, muito mesmo. E foi muito bom, porque a maioria, pode ver o que as meninas falam. Ele fala assim, que os maridos falam, ah, você não gosta mais de mim, ah, você não me ama mais, você nunca quer fazer o que eu quero, Sim. você nunca aceita, né? Mas tiveram esses momentos também. Tiveram momentos de terror no relacionamento, a ponto dele falar, você não gosta mais de mim, não tem como. Tiveram momentos mesmo difíceis, só que ele também persistiu, né? Ele me ajudou, e eu acho que isso conta muito, né? Até no processo ali de mudança, né? Do anticoncepcional para o domínio seu ciclo. Mas, como eu falo, existe vida sem o anticoncepcional. E eu acreditei. Eu não tive dúvida, assim, quando eu comecei a assistir as aulas e a semana do anticoncepcional, eu não tive dúvida. Aí, quando eu comentei com ele, ele falou, não, vai dar certo, vai dar certo. E, graças a Deus, tem como mesmo, né? Foi libertador. Eu voltei a viver. Antes dessa Erlen sorridente aí, essa Erlen que está voltando a viver, e quero saber, assim que você começou a aplicar o domínio em seu ciclo, você teve medo de não conseguir ver os sinais do seu corpo, do seu ciclo ficar irregular e você não conseguir saber? Tive, com certeza. Pensava, mas será mesmo? Será que o meu corpo ele vai me avisar? Será que existe mesmo? Mas o nosso corpo ele é lindo, né? É maravilhoso. E logo ali, quando eu decidi parar, logo ali em 1 mês, aí eu comecei a ver o organismo começando a me mostrar. Eu falei, olha, ele já está despertando, né? Estava parado, estava paradinho, ele já começou a mostrar. O nosso corpo, ele não nos engana, né? Ele mostra tudo que está acontecendo. E graças a Deus até hoje está perfeito. Hoje, agora, aplicando o domínio em seu ciclo, você está mais tranquila em relação ao medo de engravidar? Está mais segura, sem Sim, anticoncepcional? sim. Hoje eu já consigo identificar, né, claramente qual o período que eu me encontro, quando que eu posso, quando que eu não posso. Então, hoje eu me sinto segura mesmo. Consigo identificar, né, o meu ciclo, o meu corpo direitinho. Que ótimo. Você acha que melhorou os efeitos colaterais, aquela sensação de doença, de depressão que você falou que tinha? Como é que ficou agora, sem o anticoncepcional e aplicando o domínio em seu ciclo?
é a palavra que eu sempre uso, foi libertador, né? Eu saí daquela caixinha que eu estava, né? Estava presa, eu estava num mundinho ali que era só meu, mas que até então eu achava que era assim mesmo, que fazia parte, que era porque eu tinha tido filho, que o tempo estava passando, que a libido estava diminuindo e era natural, e não é, né? Ah, que legal. Você tem um filho, então? Tenho um filho de 10 anos. Que legal, gente. Você é tão jovem. Já tenho um filhinho de 10 anos. Tem muita E mulher que acha que é normal, né? Ah, eu tive filho, por isso que eu tô sem sentir nada pelo meu marido. eu achava que era isso. O tempo passou, eu mudei, é assim mesmo. A gente fica tentando se enganar, né? Tentando enganar Justificar o nosso aquilo lá, né? e quando na verdade a gente está bloqueando o nosso organismo, né? Bloqueando o nosso corpo. Ele está tentando gritar ali, mas não tem como. Mas graças a Deus, hoje eu sou uma mulher livre do anticoncepcional. Graças a Deus, eu acho que assim, entre tantas escolhas, essa foi uma das melhores, né? Porque resgatou a minha vida, resgatou meu relacionamento, resgatou meu sorriso. Estou vivendo. Oh, oh, me arrepiei! Nossa! Verdade, Sorriso é mas é verdade. alegria é vida, né? É E verdade. aí eu falo, por isso que eu me arrepiei de novo, ó, porque eu vivi a minha vida inteira assim, né? Eu falo para as meninas que estão aqui acompanhando que eu nunca usei anticoncepcional, então eu sempre vivenciei ao máximo essa feminilidade. E enquanto fisiologista, eu era duplamente apaixonada pelo funcionamento do corpo, né? Até que me deparei com essa questão de ajudar mulheres a viverem assim. Então, cada vez que eu vejo uma mulher transformada assim como a Ellen, eu falo assim, mais uma mulher feliz, mais uma mulher aí vivenciando o que ela merece e para o que ela nasceu para ser. É isso aí, isso é ser mulher. A mulher que está usando anticoncepcional, ela não está vivendo tudo que ela tem para viver. Não está bloqueada. Alguma coisa aí está sendo bloqueada com o seu anticoncepcional. Talvez você esteja achando que esses sintomas que você tem sejam normais. Você só vai se dar conta que não eram normais, assim como a Ellen falou, depois que parou, aí você vê que, na verdade, o seu corpo estava ali, era gritando, pedindo socorro, né? E você achando que era normal, era você, era o relacionamento que já tinha esfriado, tinha muito tempo, né? Já tem filho, já casou, era normal. Não, Bem, normal vocês terem conexão, é ter, né, vontade de viver. Inclusive, eu queria saber se com o seu filho, que você falou que tinha, mas era a questão da sensação de depressão, né? Uma pessoa que está deprimida, ou ansiosa, ou irritada, ela, dentro de um convívio social, ela não dá todo o potencial que ela tem naquele meio em que ela está. Então, não como é que consegue. ficou você com o seu filho? Você percebeu se teve diferença? É diferente, porque realmente eu estava numa situação de depressão, né, num quadro assim que já estava, era pesado, sabe? Era um clima pesado até com o próprio filho. Eu não tinha aquela felicidade, aquele ânimo de ter o meu filho. Olha o grau que chegou a minha situação, de não ter alegria. Hoje é diferente, hoje o dia é diferente, a casa é diferente, tudo é diferente, né? Então, assim, a gente não tem noção do quão agressivo o anticoncepcional é. E, infelizmente, nós somos escravos, né? Nós somos ensinados assim. E quando você vai falar que é diferente, ou que existe sim, que pode viver sem anticoncepcional, as pessoas vão te criticar, né? Vão rir de você, vão zombar. Eu lembro que eu falei para uma colega minha, ela disse, não, Deus me livre, eu não paro, não. Eu não quero ter filho. Como é que ficou o casamento depois? Maridão deve ficar assim, não falei que era o anticoncepcional, não falei? Falei lá que era. Bem isso. Diferente, muito diferente. Eu acho que no segundo, terceiro mês já foi diferente, já consegui sentir aquela sensação, opa, tem alguma coisa diferente aqui, tem algum desejo diferente aqui, né? Começou o despertar que estava morto, estava enterrado há muitos anos. Eu acho que desde quando eu comecei a tomar o anticoncepcional, parte do período foi relacionamento frio, frio mesmo. Hoje é diferente, hoje tem momentos maravilhosos, momentos de alegria. Estou vivendo Qual a importância para você de ter seguido à risca, assim, o método Domine Seu Ciclo? Você acha que sozinha você teria chegado onde você chegou hoje? sozinha de jeito nenhum. Eu acho que não tem como, né? Apesar de que o seu corpo ele fala para você, mas você não foi ensinada, você não tem essa noção
ele até te mostra, mas você não sabe o que ele está querendo te falar, né? Você pode até pensar, mas eu sentia isso um tempo atrás e tal, mas sozinha não, né? Tudo tem que ter a orientação, os ensinamentos, né? Como eu faço parte do curso, você sempre ali nos ensinando, nos alertando, então tem que ter a orientação profissional, né? A orientação de alguém que saiba. E é isso que a gente busca, né? Nos profissionais. Erlen está desse jeito aí porque ela aprendeu a se proteger no período fértil dela, porque ela aprendeu a reconhecer quando está fértil e quando não está, e ela aprendeu como é que o ciclo dela funciona. O ciclo dela, da Erlen, não é o meu ciclo, o do livro de fisiologia, o dos blogs da internet, é o ciclo dela. A regularidade, a irregularidade, o que é que faz ele desregular. E mesmo com com a irregularidade, eu até te pergunto se teve em algum momento, Ellen, que ele desregulou e você falou, não, eu não fiz nada errado, minha situação vai chegar. Porque é essa a proposta do método, é te dar essa segurança. Né? Porque tem muita mulher que fala assim, eu tenho medo de parar o anticoncepcional e meu ciclo desregular. E eu não consegui saber se eu estou fértil ou se eu não estou fértil. Você chegou a passar por essa condição ou seu ciclo ele sempre foi regular? Desde que eu parei, o ciclo sempre foi regular, né? Mas pelo que a gente aprende, mesmo que ele dê uma desregulada, você consegue identificar, porque o teu corpo vai te falar, né? Daquele momento que você está vivenciando, o teu corpo ele te avisa, você consegue identificar, né? Então, no meu caso, nunca teve essa alteração, mas eu acredito que dê para identificar, dê para você saber claramente que período você está. Me diga, por gentileza, desde qual mês e ano você está aplicando o método Domine Seu Ciclo? Se você está se sentindo segura e se você engravidou desde então. Eu parei o anticoncepcional em 18 de outubro de 2022, ou seja, são 10 meses livre da bomba, e tô aqui, não tô grávida, tô livre, tô leve, tô vivendo, tô tranquila. Está segura, sempre segura, sem anticoncepcional? Segura, 100% segura. O anticoncepcional nem sempre traz essa segurança, né? Porque é um medicamento, né? Que E às coisa vezes, louca. mesmo Olha, você tomando, você tem medo, você se sente segura. Eu mesmo, quando eu comecei a tomar, eu ficava com medo, ficava insegura, ficava ali, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Sempre tinha o medo, né? Mesmo tomando anticoncepcional. Muitas vezes eu fiquei com medo e achava que estava grávida, né? Começava a achar mesmo que estava grávida, sem estar. Mas, ou seja, ele não te passa tanta garantia, assim, né? Tanta confiança como o método passa, porque o método, ele te traz conhecimento do seu corpo, do que você é, né? Então, você passa a viver, a conhecer o seu corpo, a identificar e dá tudo certo, tudo tranquilo. porque o anticoncepcional, você toma o comprimidinho, você é passiva. A única coisa que você é ativa é abrir, destacar o remédio e engolir. E dizer, estão dizendo que funciona, todo mundo usa, vou usar. E você vê que funciona enquanto você estiver tomando ali. Só que sempre fica aquela pulguinha, mas e se comigo der errado? E se, ai meu Deus, será que eu tomei aquele remédio? Mas se não veio a substância lá dentro que tinha que vir, né? É verdade. Com o domine seu ciclo, quando a gente conhece nosso corpo, não tem dúvida, os hormônios femininos não servem só para a gente menstruar e ter filho e procriar. Não, os hormônios femininos são essenciais, eles são fundamentais para a saúde da pele, dos músculos, dos ossos, do cérebro, cognição, raciocínio, memória. Pode ver, a mulher que usa o anticoncepcional, ela tem problemas exatamente nessas áreas, seja uma depressão, uma ansiedade, né? Mexe no metabolismo. É isso que o anticoncepcional faz. Mas, infelizmente, não se fala sobre isso. E antes da gente terminar, queria que você deixasse um último recado para quem ainda usa anticoncepcional, mas está com medo de parar, né? De começar a aplicar o método Domine Seu Ciclo. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para elas? É possível, sim, viver sem anticoncepcional, é possível se libertar dessa cadeia. Claro que vai existir o medo, mas o medo
faz parte do trajeto, faz parte da caminhada. E o conselho que eu dou é: vençam esse obstáculo, né? Se libertem do anticoncepcional, que vai ser maravilhoso. Assim como foi para mim, como foi para as companheiras de curso, né? Vai ser para cada uma de vocês também. Essa semana eu falei isso com a minha mãe. Que mesmo eu estando na TPM, não se compara. Nada se compara com aquele momento que eu vivia lá atrás, que eu tomava anticoncepcional. Meninas, um beijo muito grande e Ellen, muito obrigada. Desejo para você muito mais prazer, muito mais alegria, muito mais vida. A cada ciclo é uma nova oportunidade de você dominar mais ainda o seu ciclo. E eu desejo que até a sua menopausa você aproveite todo esse conhecimento que você adquiriu. Você está de parabéns, porque nesse processo, nessa jornada, eu contribuo com 50%, que é transmitindo o método para vocês, mas os outros 50% vêm de vocês com todo cuidado, responsabilidade e dedicação. Parabéns pelo seu processo. Obrigada. Eu que agradeço. Ellen, muito obrigada, viu? Bom descanso, muita saúde para você, seu filho, seu marido e a sua mãe. Beijo!